Drops e hoje a gente está com uma aula com o seguinte tema: o que zera a redação do Enem? Para isso, eu fui até o site do INEP e fiz o download do Guia do Participante. Lá, quem vai fazer o Enem encontra como vai ser corrigida a redação do Enem. Quais são os critérios? E lá também está a seguinte questão: quais as razões para se atribuir nota 0 a uma redação? Para vocês visualizarem um pouco melhor, eu passei para os slides, tá? Então, a redação receberá nota 0 se apresentar uma das características a seguir. A primeira delas é fuga total ao tema. Então, há duas formas de tu cometer um zerinho por fuga total ao tema, tá? A primeira delas é quando tu foge totalmente do tema. Tipo, a redação, o tema era os efeitos da lei seca, que foi o tema do ano passado. E o que eu faço? Falo sobre as manifestações? Falo sobre o mensalão? Ok? Nenhum dos dois é o tema. Então, eu fugi totalmente do tema. Nossa, tá? Falei porque estava com vontade. Não li a proposta. Zerei por fuga total ao tema. Tá? Mas isso é mais difícil de ocorrer. Ok? O que é mais fácil ocorrer? É a nossa segunda forma, tá? E como é que é essa segunda forma de fuga total ao tema? Pensando de novo no tema da redação do ano passado, de 2013, do Enem. Os efeitos da lei seca. Se eu penso, efeitos da lei seca, aí eu penso, bebida, caramba, direção, não pode beber e dirigir juntos, ok? Aí eu penso e começo a falar de bebida alcoólica, bebida alcoólica, bebida alcoólica. Quando eu vejo, estou falando de alcoolismo. Alcoolismo não é o tema. Tem conexão, sim, porque lei seca tem a ver com bebida e direção, tem bebida. Mas alcoolismo não era o tema. Então eu fujo totalmente do tema. E esse é mais fácil da gente cometer esse errinho. Por quê? Porque tem uma conexão? Tem. Mas não foi isso que está sendo pedido. Ok? Outra coisa que pode acontecer, e eu fugi totalmente do tema, é se eu pegar o outro lado. Se eu pegar só os acidentes de trânsito. Nem todos os acidentes de trânsito são por causa da bebida. Tá? Então eu falo de acidentes de trânsito de forma geral, de todas as formas de acidente de trânsito. E não conecto com a lei seca. De novo, eu fugi totalmente do tema. Então, revisão, duas formas de fugir totalmente do tema. Uma coisa é falar algo que não tem nenhuma relação. Tipo, efeitos da lei seca, tema. Do que eu falei? Manifestações. Ok? O outro é falar de alguma coisa que tem relação, mas não é o tema. Tá? Alcoolismo, bebida, tem relação, mas não é o tema. Ok? Qual é a nossa próxima forma de zerar a redação? Não obediência à estrutura dissertativo-argumentativa. O que é isso? O que é um texto com estrutura dissertativo-argumentativa? Bom, um texto dissertativo-argumentativo, ele quer o quê? Convencer as pessoas de alguma coisa. Então eu tenho uma certa opinião sobre um assunto e tento, através do texto, através de argumentos, de exemplos, tá? De explicações, relações entre ideias, convencer o meu leitor do que o que eu acho está correto. Isso é um texto dissertativo argumentativo. Ele, estruturalmente, de forma, também tem uma certa característica, que é começar com uma introdução, em que eu digo sobre o que eu vou falar, ter um desenvolvimento, em que eu mostro os meus argumentos, tá? E uma conclusão, que eu fecho o meu texto.
Então, não obedecer a esta estrutura causa zero. Como é que eu não vou obedecer? Eu faço um texto poético. Lógico que às vezes a poesia também pode fazer a pessoa refletir, mas ele não tem essa estrutura dissertativa argumentativa, de ter um argumento e de dar explicações e de fazer relações. Pode ser muito bonito, mas eu fugi do tipo textual, tá? O que mais? Eu uso uma experiência minha para começar meu texto e acabo ficando só no relato desta experiência. Como assim? Então eu falei, o assunto é os efeitos da lei seca. Aí eu conto, porque eu costumo sair com os meus amigos e beber. E aí às vezes um de nós volta dirigindo, mesmo tendo bebido. E aí teve um dia que a gente foi parado pela blitz da lei seca. Mas aí um amigo meu que estava num carro atrás conseguiu não ser parado. Só que no fim ele acabou causando um acidente e matando uma pessoa. Vocês estão vendo que eu só contei? Eu convenci vocês de alguma coisa? Não, né? Então eu fugi do texto. Do tipo de texto dissertativo argumentativo. Tá? Eu fiz uma narração. Se eu usar esse exemplo dentro de uma argumentação, pode ser, ok? Mas se eu só ficar contando e não fazer esses links e dizer, então a lei seca é importante, tá? Fazer esse tipo de comentário e tentar argumentar mais, eu vou fugir do tipo de texto, eu vou estar só contando uma história e aí eu vou zerar pelo não obediência à estrutura dissertativa argumentativa. Entenderam? Qual a nossa próxima forma de zerar, tá? Que a gente vai evitar também. Texto com até 7 linhas. Se tem 7 linhas, zerou. Se tem 6 linhas, zerou. Então, 7 linhas ou menos de 7 linhas, zerou a redação. Então, o avaliador vai lá, conta o número de linhas, viu que tem 7 ou menos que 7 e já põe 0. Já zera a redação, ok? Então, gente, para minha redação ser avaliada, ela tem que ter no mínimo 8 linhas, tá? 8 linhas não é difícil de escrever, mas ser avaliada não quer dizer que vai ser bem avaliada, porque com 8 linhas é difícil tu convencer alguém de muita coisa, tá? Então, cuidar isso. Nesse aspecto ainda, lá no finalzinho da nossa aula, eu vou trazer outras coisas que podem ter esse tipo de zero, que é o zero por número insuficiente de linhas, tá? Mas a gente volta depois. Então, o que mais? Seguindo. Se a minha redação tiver impropérios, desenhos e outras formas propositais de anulação ou parte do texto deliberadamente desconectada do tema proposto. Vamos lá. Impropérios. Sônia, não sei o que é impropérios. Impropérios são palavrões, palavras de baixo calão, coisas que não tem a ver assim com o texto, tá? Na forma culta da língua, tá? Então não posso usar. Desenhos são desenhos. Gente, não dá pra fazer desenho no final da página, tá? Porque sobrou tempo e tu que tá esperando pra levar o caderno, tá? De prova. Não pode, tá? Faça então na folha rascunho, mas não na folha que vocês vão entregar. Nenhum tipo de desenho, caretinha, qualquer coisa, tá? Outras formas propositais de anulação. Gente, eu propositalmente escrevo uma receita de negrinho. A minha receita pode ser boa, gente, mas não tem que estar numa redação. Pelo amor de Deus, tá? Então, antigamente, antes de 2013, se eu escrevesse uma receita de negrinho ou uma receita de miojo, ok? Eu só perderia pontos, mas a minha redação não seria anulada. Agora as coisas mudaram, tá? Se eu tentar testar a banca, será que a banca realmente lê o texto? E põe uma receita, eu vou zerar a redação, tá? E aí só no próximo ano para tentar Enem de novo, tá? Não façam isso.
O que mais? Parte do texto deliberadamente desconectada do tema proposto. Que mais que pode ser parte do texto deliberadamente desconectada do tema proposto? Eu falo com o meu avaliador. Esse ano não deu para estudar muito, espero que o senhor considere o meu texto. Não, gente. Isso não é tema da redação, né? Claro que não. Se eu me apresento no texto, também não é tema da redação. Eles não pedem identifique-se. Não, né? Então está sendo desconectada deliberadamente, ou seja, de livre e espontânea vontade tua, tá? De escrever aquilo ali. Não façam isso. Por favor. Não usem para uma coisa boba, tá? Não testem os avaliadores, tá? O que mais? Desrespeito aos direitos humanos. Como assim, professora? Na redação do Enem, eles sempre pedem que tu faça uma intervenção. O que é? Como é um texto dissertativo, argumentativo, tu tem que convencer as pessoas da tua opinião. Então, no caso do tema do ano passado, como eu estava falando, os efeitos da lei seca. Tua opinião é que os efeitos da lei seca eram positivos, tá? E aí tu argumenta, tentando mostrar para as pessoas que tiveram efeitos positivos, diminuição de acidentes, blá blá blá. Só que diminuíram os acidentes, mas não acabaram os acidentes. Então tu tem que propor uma intervenção, uma solução para esse problema que é não ter acabado os acidentes. O que mais que a lei seca pode fazer? Tá? Ou outra proposta, além da lei seca, que pode ajudar o desenvolvimento da lei seca? Então eu faço a seguinte proposta. Quem beber, dirigir e matar outra pessoa tem que ser fuzilado? Não, gente, não pode. Porque é um desrespeito aos direitos humanos. Segundo os direitos humanos, o ser humano tem direito à vida. E aí metralhar uma pessoa, tu tá tirando o direito dela à vida, ok? Que mais? Então tá, não posso metralhar, mas quem sabe a gente pega ele, põe num pau de arara e chicoteia. Gente, pelo amor de Deus, lógico que isso não pode. Por quê? Porque está desrespeitando os direitos humanos também. Não pode, o ser humano não está livre de tortura, gente. Isso é tortura. Não pode. Ok? E por último, folha de redação em branco, mesmo que haja texto escrito na folha de rascunho. Gente, isso é lógico, né? Pelo amor de Deus. Tu chega lá no segundo dia de prova, no que é normalmente quando tem a redação, tu recebe 2 folhas além do caderno de prova. Uma folha que tu vai passar as tuas respostas objetivas e outra folha que tu vai passar a tua redação. Se tu não passar a redação para aquela folha, o que o avaliador vai poder ler? Nada. Aí eles não vão poder tirar 0. Simples assim, né? Então tem mais algumas dicas sobre isso, tá? Sobre o 0. Que mais que é importante? Letra ilegível pode causar um 0. Que é isso? Gente, se o avaliador pega a folha de redação e não consegue entender nada do que está escrito ali, que nota que ele vai dar? 0, né? Então não é ter a letra bonita, não confunda, tá? É ter a letra legível, a pessoa consegue entender, mesmo que passe um trabalhinho, consegue. Então tá, então tudo bem, mas se tu passou muito rápido, tava tremendo de nervoso, porque, quando eu vi, nem tinha terminado a redação, já faltava 10 minutos. Por favor, então eu digo pra vocês, deixem pelo menos uns 30 minutinhos, tá? Vai passar limpo a redação, com carinho, com cuidado, bonitinho, cuidando se não tem nenhum erro de acentuação, nenhum erro de pontuação, aproveita e já corrige essas coisas, ok? Que mais? 2 coisitas importantes que são ligadas a zerar por número suficiente de linhas. Desconsideração do número de linhas copiadas para efeito de avaliação e contagem e rasuras.
Vamos ver melhor o que é isso. Para desconsideração do número de linhas copiadas. Copiadas da onde? Sempre onde tem a proposta de redação, aos textos motivadores. Tá? Que é para dar uma ideia para o aluno, para você, tá? Para ti. Para dar uma ideia do assunto, tá? Eu não posso copiar tal e qual está lá. Eu posso ter ideias a partir do que está lá? Sim, mas não posso copiar. Então, por exemplo, eu escrevo o seguinte: a lei seca tem aspectos positivos e negativos. Cópia, 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 cópia. Isso aqui eu copiei alguma parte do texto motivador. O que vai acontecer? O avaliador vai contar as linhas, tá, do teu texto. Contou, por exemplo, tinha 8 linhas, tá, o teu texto. Aí eu contou, menos uma deu 7. Zerou pelo número de linhas, só porque copiou. Ok? Então conta tanto pelo número de linhas, como também se tu passou do número de linhas, o que tu copiou não conta para avaliação de conteúdo, tá? Na questão das rasuras, eu escrevo o seguinte: a lei seca tem aspectos positivos, e aí eu estou copiando rápido e escrevi positivos de novo, tá? Aí eu fui lá, botei parênteses, fiz um risquinho, ok? Escrevi o que eu queria, negativos. Aí eu comecei a frase: a lei seca tem aspectos positivos, tais como... que droga, ficou muito igual à frase anterior. Também fui lá, dei um risco, eu tinha trocado a frase na hora de passar limpo, me esqueci. Eu tinha excluído essa frase. O que vai acontecer? Como é que a gente vai contar? Então, teriam 1, 2, 3, 4, 5 linhas, tá? Então, vamos fazer de conta que o teu texto tem 11 linhas. Se eu desconto aqui e aqui, já dão 2 linhas. O meu texto já ficou com 9. Fiquei pertinho. Se o meu texto tem 9 linhas, e aí eu descontei, fiz esse mesmo erro, ele já ficou com 7 e eu zerei. Então tem que ter muito cuidado com os erros, ok? Se tu errou muito, uma coisinha muito pequena, não vai ser descontado, mas se é palavras, frases, conte, tá? Escreva bem mais, então, do que as 8 linhas, que é o mínimo, para não ter perigo de tu zerar a redação por um número suficiente de linhas, tá? Ok? Entendido? Então, gente, por hoje é só. Espero que tenham gostado da aula. Qualquer dúvida, deixem um comentário aqui embaixo. Se tiver sugestão, crítica, também pode deixar. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal e olhem sempre o site lá do Language Drops, que a gente está sempre dando informações novas para vocês, tá? Até mais!